História com Gestão. Mais uma complementando essa série. Acho que a gente está na quarta aqui. Lifelong Learning. Essa é a posição. Ou melhor, em português, aprender sempre. Quero começar com uma história que não é muito positiva, que vem à minha cabeça aqui com alguns pontos de cara que não foi muito positivo, mas eu quero compartilhar com você. Eu, aos 40 anos, tinha uma empresa de equipamentos esportivos, depois de materiais esportivos, que evoluiu aí, foram 15 anos de trabalho, e aos 40 anos essa empresa quebrou. E eu tive algumas percepções, depois de passar por aquele momento, sobre o que é quebrar, né? Então, primeiro tive que recomeçar todas as minhas atividades de novo. O quebrar traz uma perspectiva, quebrar na íntegra, assim, ir à falência, né? A atividade comercial, que naquele momento tinha vários pontos pelo Brasil, várias lojas, um grupo grande de colaboradores, um nível de faturamento muito significativo, e faltava, olhando hoje para trás, muita competência minha, competências e habilidades. E um dos pontos fundamentais que eu vejo naquele momento lá é que eu não tinha algumas coisas. Uma delas era a humildade. Eu estava numa pegada que ia ser milionário, que já tinha posição de milionário, que tinha uma linha de poder muito ampla, tinha várias conquistas materiais. Aquilo era, naquele momento, muito importante para mim. E faltava humildade. E, fundamentalmente, faltava competência e conhecimento. Então, se dedicar a estudar. Em nenhum momento, naquele momento, eu falei, cara, eu tenho que parar tudo e começar a aprender mais. Eu estava envolvido com tudo que eu acreditava que sabia. Então, talvez tenha sido um grande momento na minha vida que eu parei de estudar. Eu aumentei muito meu peso corporal, me distanciei de atividade física, me envolvi com um monte de picuinhas que não tinham muito a ver com o meu dia a dia, com os meus valores, com os meus princípios, e eu parei de estudar. Então, essa perspectiva de aprender sempre, a partir daí, me trouxe uma posição de buscar atividades o tempo inteiro para poder estar melhor. E eu vou compartilhar com vocês aqui 7 elementos que eu acredito que são fundamentais dentro dessa visão do aprender sempre. 7 pontos que eu entendo que pode ser a perspectiva de conexão com esse novo momento de mundo. Nós estamos hoje em 2022, na metade do ano, em julho, que é quando esse episódio aqui está indo para o ar, e eu quero compartilhar algumas ações práticas que me levaram a sair do modelo de quebra que eu mencionei com vocês há pouco. O primeiro é ter a clareza do que eu não sei. Eu não estou formado, né? Talvez naquele momento eu entendesse que já sabia muito, já tinha feito muitos cursos, que já estava formado. Então, o primeiro elemento é entender claramente que eu estou no momento de aprendizado constante. Então, eu nunca vou estar formado. O segundo ponto são 3 pilares que se conectam ao primeiro. Então, a minha área de formação pode ser outra. Eu não preciso necessariamente ter a primeira formação como a minha única linha de caminho com a formação. Eu preciso buscar assuntos correlatos, conectados com a vida, filosofia, administração, marketing, gestão de pessoas, tudo que possa me levar a formações novas o tempo inteiro. E tem que ter uma clareza forte, que eu não sei nada sobre determinados assuntos. Então, se a gente estiver falando de engenharia de foguete, eu não sei nada sobre isso. Se estiver falando um pouco mais sobre filosofia, eu não sei nada sobre isso. Então, se o incompetente à mesa, tem um ditado forte, mas é efetivo, ser o burro à mesa é muito bom, porque você aprende muito. Então você tem que ter a humildade de perceber que com a clareza de não saber nada, você está o tempo inteiro buscando novos aprendizados. O terceiro, algumas ferramentas práticas. A primeira é agenda de captura. O que eu chamo de agenda de captura? Você poder entender
a tua semana, entender o teu dia e falar qual é o momento que eu vou me dedicar ao meu desenvolvimento. Então, eu, em específico, faço isso todas as manhãs. Então, geralmente, em 80%, 90% dos casos, eu tomo o meu café ouvindo podcast ou assistindo um vídeo. Às vezes, ouvir o vídeo também dá essa mesma conexão com o podcast, mas eu adoro a mídia de podcast. Vocês podem perceber, porque vocês estão aqui comigo, numa delas que eu, desde 2007, mantenho no ar, quase que semanalmente, o podcast. Então, eu sou muito adepto do podcast. Um amigo, Pedro Bultorin, que deu uma entrevista para o próximo programa, você vai ouvi-lo sobre podcast. Ele me ensinou uma frase muito legal: o podcast tem o poder de entregar ao pé da orelha a informação, a comunicação. Então, ferramentas práticas na tua agenda tem que deixar espaço para que você possa se aprimorar diariamente e aprender um pouquinho cada dia. Então, voltando ao meu café, eu ouço podcast, depois paro para uma breve meditação e aí faço uma leitura. Ler alguma coisa, e não necessariamente ler livros só aplicados ao técnico, embora eu leia mais livros aplicados ao técnico, também leio outros livros. Mas a ferramenta é a agenda, é você colocar nos teus hábitos diários, aprender um pouco cada dia. Eu adoro fazer isso de manhã. Fica aqui a minha sugestão para que a primeira hora possa ser dedicada a você, ao teu aprendizado, mas se você se adapta em outro melhor horário, de boa. Mas é importante que você tenha uma ferramenta prática, a agenda do aprendizado. O quarto ponto é a curadoria de conteúdos. Por quê? A gente está vivendo num mundo de infobesidade. Tem muita informação. Então, o grande ponto é saber fazer perguntas, entender aquilo que você precisa ter nessa tua composição de aprender sempre. Ora num assunto, ora no outro, alguns momentos muito focado no teu desenvolvimento técnico. Então, fazer a curadoria de conteúdo é extremamente importante. Eu faço isso para todo o time da PQ7. 2 ou 3 vezes, às vezes é excessivo até, concordo, mas eu mando conteúdos de curadoria para o time por semana. Mas o meu foco no mínimo 1 por semana eu tenho que compartilhar com o nosso time aqui da PQ7. Então, fazer curadoria de conteúdo, porque tem um monte de coisas que são balela, muitas coisas são balelas. E tem uma ação hoje muito forte, né? Porque toda a mídia te entrega balelas e coisas ruins o tempo inteiro. Se você deixar, você é contaminado só para falar de coisas que você não tem ação. Você não pode mudar todo o aspecto político, você não pode mudar a guerra que está acontecendo no mundo, você não pode se conectar com algumas mazelas e ter ação específica. Você pode entender, sim, mas não se contamine com isso. Atue aonde você consegue botar a tua mão, botar a tua ação e fazer o bem com o que você pode. O quinto é entender quem são os bons. Se conectar com os livros de quem escreveu. Eu adoro o que todos chamam de livros de autoajuda, que eu não entendo que é de autoajuda, é de autoconhecimento. Então, entender o que as pessoas já fizeram. Algumas pessoas são brilhantes, vieram ao mundo para mudar a história do mundo. Então, entender as suas histórias, o que eles acreditam, como é que eles tocam as suas vidas, quais são os hábitos dessas pessoas, é muito positivo para você se espelhar e aprender efetivamente novas percepções através de livros, de vídeos, de podcasts, de quem são os bons. Então, identifica quem são os bons, quem são os seus ídolos. Observe esses grandes líderes e pratique no seu dia a dia aquilo que eles praticam. Porque tem deixa eu abrir um parênteses e colocar uma visão que eu aprendi com o comandante Rolim, o cara que fundou a TAM. Ele disse: quando você não é brilhante o bastante para criar, seja competente para copiar. Então, copia os bons. Entende o que os bons fizeram, aprende com eles e bota no teu dia a dia. O sexto ponto é uma visão de ser o cara que une os pontos.
Então, eu costumo me definir como um especialista em generalidades. Aprender um pouquinho de cada ponto e unir os pontos. Perceber uma oportunidade com pessoas que querem aquela oportunidade, perceber o que o dinheiro, qual o caminho que o dinheiro está tomando, quais são as oportunidades que tem determinadas verticais de negócio, entender quais são os problemas da sociedade, os problemas das empresas, para que você possa solucionar esses problemas. Então, é captar uma posição de unir cada um desses pontos em prol de entregar para a sociedade o teu melhor, de entregar aquilo que você pode fazer a diferença positiva. O 7º ponto e último é ensinar, é aplicar, porque numa relação onde você ensina, é você que aprende mais. Então, desde os meus 18 anos, eu tenho a oportunidade de ser professor nas faculdades, universidades, cursos de pós-graduação, enfim, de projetos de educação de jovens adultos, de participar como professor. Hoje, dentro da PQ7, eu acredito que eu faço um trabalho de ensinar o que aprendi com a vida, com as porradas que tomei, como essa que eu narrei lá no início da quebra, ensinar com os erros, mostrar para as pessoas que estão à minha volta que aqueles erros podem não ser cometidos se você tiver determinadas ações. Então, o 7º e último ponto é ensinar, é compartilhar o que você aprendeu. Bem, eu espero que você tenha curtido muito esses 7 pontos e agora deixa eu fechar esse nosso encontro de hoje. Cada momento desse de história com gestão fica uma grande lição. A lição de quebrar, de ter que começar de novo, mas de ter energia para poder aprender e fazer, e se envolver com novas atividades e poder, de novo, aprender todos os dias. Com essas lições, certamente você está conectado em, entendi alguns pontos, faz uma anotação e se isso faz sentido para você, compartilha essa informação, esse breve relato aqui com algum amigo que talvez nesse momento esteja passando por alguns perrengues, aí que essa mensagem pode contribuir com ele. Fica conectado aqui porque eu vou continuar fazendo essas ações de histórias com gestão. Compartilha, dá um like, passa para algum amigo e a gente se encontra na próxima. Forte abraço!